Olá, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o Delton, pastor da Igreja Batista Missionária em Porto Alegre, missionário de missões nacionais. Hoje eu quero falar com você sobre o valor da Páscoa. Fique ligado, fique atento aí ao que Deus tem a dizer aos nossos corações. Então você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 19 a 22. E o texto diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Hoje é celebrado em todo o mundo a Páscoa. Mas pela primeira vez nós estamos celebrando uma Páscoa dentro dos nossos lares, exclusivamente dentro dos nossos lares, e longe de aglomerações, longe de público, longe de mais pessoas. E não somente isso, mas nós estamos dentro das nossas casas, celebrando com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos pais, enfim, com todos que são de perto, com todos que são de dentro. Por causa de uma pandemia, nós estamos sendo forçados, entre aspas, a comemorar essa data mundialmente conhecida exclusivamente dentro de casa com os nossos familiares mais próximos. Não foi e não está sendo possível celebrar com ovos de Páscoa, com colomba pascal e nem com encontros ou ajuntamentos, algo que é de costume mundialmente falando. Os templos eles não estão adornados com imagens da cruz, com imagens que nós reconhecemos aquela data importante, que é a ressurreição de Cristo. Os corais, as cantatas não poderão ser apresentadas. Grandes apresentações e ensinações sobre o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus também não poderão ser apresentados, não poderão ser executadas, mas somente a data é lembrada, e gerando em todos nós um sentimento de que parece que falta algo para as nossas vidas, parece que está faltando alguma coisa. Mas, querido, Deus preparou esse tempo para que nós realmente parássemos e pensássemos na verdadeira mensagem que nós precisamos entender e o que significa para toda a humanidade, o que isso pode resultar a toda a humanidade. Ou seja, nós devemos lembrar que há mais de 2000 anos atrás, um homem se ofereceu integralmente, se ofereceu completamente como sacrifício para a remoção do pecado do homem. E através dele nós podemos receber o perdão e a salvação. Então isso é muito interessante, é muito importante e vale nós lembrarmos e refletirmos nisso. Se olharmos nas Escrituras, a gente vai ver que essa data ela já foi celebrada no mundo, ou seja, não é a primeira vez que essa situação de isolamento, de estarmos fechados, de estarmos impedidos, acontece. Não é a primeira vez. A palavra nos prova que já existiu na história uma primeira vez, e isso ocorreu de uma maneira muito especial, muito importante, e trouxe o significado real para o mundo do cristianismo verdadeiro, ou seja, trouxe para o mundo um sentido do que é o verdadeiro cristianismo. Então, não há razão para a gente ficar triste ou com um sentimento de que está faltando alguma coisa, precisamos celebrar numa igreja. Pelo contrário, esse é um tempo oportuno que Deus nos deu para celebrarmos, para festejarmos, de homenagearmos aquele que vive. Ele ressuscitou e hoje nós celebramos e proclamamos aquele que vive e reina
para sempre. Olha o que o texto diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Então eles estavam respirando ameaças e respirando ainda aquele medo, aquelas dúvidas, incertezas, e nós estamos vivendo as dúvidas, as incertezas. O que vai acontecer daqui para frente? Como vai ser a dinâmica das pessoas? Como vai ser a dinâmica da nossa família? Como vai ser daqui para frente as coisas? E o que nós precisamos refletir e extrair da palavra de Deus não é preocupação, não é isso ou aquilo que vai acontecer, não é especulações, mas sim o que isso significa para nós. E principalmente, Jesus ressuscitado. Nós precisamos entender isso de maneira completa. O texto mostra que no primeiro dia da semana eles tiveram uma boa notícia, né? O que nós olhamos aqui? Ainda não terminou o dia. Primeiro dia da semana, ao cair da tarde, não terminou o dia e eles tiveram uma boa notícia. O melhor dia é este. Nós olhando aqui para o texto, mostra que estava terminando o dia e os discípulos estavam juntos, reunidos, trancados, com medo dos líderes judeus, com medo de serem pegos, com medo de serem acuados, enfim. Eles estavam respirando ameaças, como eu falei, e tentados a desistirem dos planos, tentados a desistirem dos propósitos que Deus tinha ensinado eles e que eles vivenciaram com Jesus no tempo em que ele estava vivo na terra, né? Da esperança e de tudo o que tinham ouvido do Senhor. Mas não terminou o dia. Não terminou o dia. A expectativa, ela não deve ceder ao fracasso. A expectativa que você tem no seu coração não deve ceder, né? Ou seja, não deve ser menor do que o fracasso. Pelo contrário, não houve fracasso. Não terminou o dia ainda. A celebração não deve consistir somente no que vemos ou apalpamos, e sim no que nós cremos. Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. A Bíblia diz, em vários contextos, que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E essa fé no Filho de Deus. Nós podemos homenagear quem se entregou por nós hoje. Nós podemos homenagear aquele que ele vive e que os nossos corações foram transformados, que as nossas vidas foram alcançadas e por ser também a companhia dele conosco. O texto mostra que não terminou o dia, né? Ao cair da tarde, eles tiveram uma boa notícia. Paz seja com vocês. Amados, isso é muito especial. No fim do verso a gente vê o porquê foi e continua sendo o melhor dia de todos. Este é o melhor dia. Eu e você podemos proclamar isso. Esse é o melhor dia. O dia em que o meu Senhor se apresentou e disse: paz seja contigo. O dia em que ele trouxe a paz. O dia em que ele ministrou a paz. O dia em que ele deu uma notícia de paz, né? O Senhor, que pode apagar todo o pecado e que pode salvar eu e você da morte eterna, nos trouxe a paz. Especial isso, né? Muito interessante. E uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus, também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Não precisa viver em constante aflição ou achar que está tudo perdido. Jesus está presente e transforma qualquer ambiente, transforma qualquer coração atribulado em um lugar de paz. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa saber que eu não tenho só um momento de dúvida, eu não tenho dúvidas, eu não preciso ter dúvidas. Jesus me deu a sua paz. Não é uma paz que o mundo está vivendo, atribulado, preocupado, achando, especulando, mas é uma paz certa, algo pessoal, algo interno, que transcende a nossa capacidade de entender. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que
que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amados, isso é muito bom saber. Jesus ressurreto, a nossa Páscoa, trouxe-nos paz. Uma outra coisa que nós também vemos nesse texto é que a melhor presença é a presença dele. E o texto, a partir do verso 20, diz lá, tendo dito isso, paz seja convosco, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Amados, aqui é interessante porque a gente vai ver, o texto mostra que os discípulos se alegraram pela presença de Jesus. Então por isso que a melhor presença é a dele. Ele veio, ele disse, paz seja com vocês, e depois de ter falado isso, ele alegrou o coração dos discípulos por estar presente, por se apresentar. O Cristo ressurreto se apresentou ressurreto. As palavras do Senhor estavam novamente soando aos seus ouvidos e promovendo uma exultação, uma alegria indizível, algo que não dá para descrever, algo que não dá para colocar exclusivamente num papel, mas é algo expressado com o gesto. Eles estavam ouvindo uma voz familiar, eles estavam se alegrando por algo que aconteceu e que as Escrituras diziam e se estava naquele momento se cumprindo. Jesus ressurreto. E a Bíblia mostra em outros lugares que a alegria do Senhor é a nossa força. Em Neemias 8:10, por exemplo. E olha o que o salmista diz aqui em Salmo 5:11. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Seja encorajada hoje, meu amigo, meu irmão. Você que está nos ouvindo, seja encorajado, porque Jesus está presente e vivo para alcançar a salvação a ti. Para alcançar os nossos corações. Se somos tomados de temor ou de angústia, assim como os discípulos foram tomados de temor, de angústia pela perseguição, saiba que a presença preciosa do Senhor Jesus alegra e dá vida. A presença de Jesus alegra e dá vida. Se estás atravessando momentos de aflição, de frustração, decepção ou mesmo tribulação, saiba que a melhor notícia é esta de agora. Jesus trouxe a paz e Jesus nos alegra com a sua presença. Esteja atento a essa mensagem. Por quê? Porque não é à toa que Jesus disse, paz seja com vocês. Não é à toa que ele se apresentou. Ele mostrou que a prova de que ele foi morto e que agora ele vive. Não será na presença dos parentes, não será na presença dos amigos ou de qualquer pessoa que você encontrará provas do amor de Deus. Ele prova o seu amor para conosco, dando-nos certezas, dando-nos clareza de como ele é e que de fato ele vive e reina. Mas é Jesus que nos dá essa prova. Em Atos 1:3, fala que ele se apresentou aos discípulos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Olha, e o mesmo a gente pode ver no texto, no início do texto, do verso 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Quem realmente irá mostrar o verdadeiro amor por você, meu querido, é Jesus. Ele vai mostrar que ele morreu, ele se entregou voluntariamente, inocentemente, para carregar toda a culpa, para ser martirizado, esquartejado, humilhado, para que eu e você fôssemos inculpáveis, fôssemos perdoados e fôssemos restaurados. Jesus, ele demonstrou esse amor para dizer que você tem valor. É o Cristo ressurreto, porque ele fez isso para mostrar que você é importante. A todos quanto
o reconhece como Senhor e Salvador pessoal, ele mostra isso de maneira muito especial. E uma outra coisa que a gente vê no texto, uma outra verdade que nós podemos ter para o nosso coração, é que não era somente paz seja convosco, a paz do Senhor, a melhor palavra, a melhor dia, como também a melhor presença é Jesus, né? E o texto mostra isso, e também mostra que a melhor notícia é essa, a melhor mensagem é essa. O texto revela que a melhor e mais importante mensagem não é a última que você ou eu postamos nas redes sociais, ou o que alguém diz sobre você, ou se começou um relacionamento com A, com B, ou que você ganhou na loteria, ou que conseguiu chegar no final de um curso de graduação numa faculdade, ou que foi promovido no trabalho. Mas a melhor mensagem, a melhor notícia é esta: Cristo Jesus ressuscitou e agora vive eternamente. Oh, glória! Isso é bom demais, né? Os discípulos, eles já estavam alegres, já estavam exultantes, eles já estavam encorajados porque Jesus estava vivo, estava presente no meio deles, mas isso não bastava, né? Era necessário compartilhar o que tinha acontecido e o que ainda iria acontecer pela presença de Jesus. E o contexto diz que Jesus ainda não tinha subido aos céus. E ele ficou ainda um período de 40 dias ensinando, mostrando aos discípulos o que eles iriam poder fazer. Jesus estava capacitando-os ao longo desses 40 dias a proclamar uma boa mensagem, a verdadeira mensagem, a mensagem de que a Páscoa agora é Cristo ressuscitado. Não é? O propósito de Jesus foi dar a eles autoridade para libertar o homem da escravidão do pecado. Ô meu querido, não existe coisa melhor do que ser instrumento de Deus para libertação. Muitas pessoas aprisionadas, muitas pessoas acuadas, muitas pessoas escravizadas pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, e elas não sabem como sair disso. Então Deus levanta homens e mulheres para que sejam os libertadores. E Deus também quer que você seja liberto da escravidão do pecado. Jesus quer que você entenda que Cristo ressuscitado é a verdadeira mensagem, é a melhor mensagem de todos os tempos. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Esta é a mensagem de Jesus para cada coração hoje. Essa é a mensagem de Jesus para o seu coração. Libertação das pressões do dia a dia, das opressões emocionais, das doenças físicas, das doenças emocionais e de tudo que possa limitar, aprisionar, arruinar a vida das pessoas. Jesus ressuscitou para trazer vida, Jesus ressuscitou para trazer paz, alegria, libertação a todos que se arrependem, creem e se entregam a Ele. O que você acha? Qual é a sua resposta para Jesus em relação a isso? Quero continuar e finalizar também com você. O texto diz assim: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Não somente esse é o melhor dia, não somente que a presença dele é a melhor, não somente que a melhor mensagem, a melhor notícia é essa, de que ele está vivo e ele vive para sempre, mas também que o melhor legado é esse,
O melhor legado é esse. O texto descreve que os discípulos receberam o quê? Do Senhor ressurreto o quê? O Espírito Santo. Para quê? Para agirem baseados no poder de Deus, para agirem baseados de acordo com a vontade de Deus para aquele tempo, ou para a partir daquele tempo a mudança da história começou a acontecer. Eles foram inspirados e enchidos para serem agentes de transformação, agentes transformadores, e com isso mostrar ao mundo o que realmente é viver o melhor. O que realmente é viver o melhor. Eles receberam autoridade para marcar não somente um tempo, mas todos os tempos até a volta do Senhor Jesus, que deixou esse legado. Interessante que a gente vê que Jesus aqui, ele adentrou o espaço onde eles estavam fechados, isolados, com medo, os alegrou com a presença, os alegrou ministrando paz, dando um ambiente de paz, encorajando-os a receber, a viver e a compartilhar a melhor mensagem e a entender que esse legado é o melhor legado a ser vivenciado em toda a história da humanidade. Né? O que achas que vai receber, o que você vai receber no final da sua vida? O que realmente valeu a pena lutar e se empenhar até aqui? O que nós precisamos pensar é o que isso, né, nos traz hoje, o que a sua vida, o que a minha vida, o que nós mudamos na nossa vida quando nós ouvimos uma boa mensagem ou a melhor notícia, quando nós temos a presença da melhor pessoa, quando nós recebemos essa paz que passa da minha capacidade de entender, quando eu tenho um exemplo de vida vivido e que é possível viver essa vida hoje. Qual é a minha postura, qual é a minha resposta em relação a isso? Ele se revelou como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E você vê isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Ele se entregou espontaneamente para morrer e ressuscitou dentre os mortos para que a sua história fosse outra. Ele ressuscitou para que eu e você estivéssemos em outra situação e não passássemos por um sofrimento, não passássemos por um castigo, não passássemos pela morte. Jesus Cristo morreu e ele ressuscitou para que nós também vivêssemos hoje. Ele viu o dia de hoje, ou seja, o melhor dia é esse. E por isso ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida. Sua presença, ou seja, a melhor presença é o que nós precisamos viver num mundo perdido e atribulado por causa do pecado. Ele tem as palavras que dão a vida eterna. Ou seja, a melhor notícia, a melhor mensagem é essa: Cristo Jesus ressurreto me dá vida, vida plena, vida abundante. E por fim, nos deixou uma marca registrada com a identificação do céu, ou seja, o melhor legado. Amado, você que está me ouvindo, guarde uma coisa no seu coração. Não é a primeira vez que nós celebramos, como seres humanos, celebramos a Páscoa. Não é a primeira vez que nós celebramos algo dentro das nossas casas, fechados, isolados de outras pessoas, do mundo, do contexto. Já aconteceu isso. E já aconteceu isso para que eu e você hoje tivéssemos o privilégio de viver. Por isso, o melhor dia é este. O melhor dia para você tomar uma decisão na sua vida. O melhor dia para você escolher Jesus. A melhor presença é esta. A melhor presença é Jesus conosco. Deus conosco, habitando conosco, vivendo em nós, nos provando do seu amor, nos dando a possibilidade de viver uma vida de perdão, de graça, de amor,
uma vida completamente abundante. Receba esse Jesus como seu Senhor agora, nesse momento. A melhor notícia é esta, a notícia de salvação. Jesus me salvou, Jesus me transformou, Jesus tem algo de bom para você. Jesus ressuscitou para nos dar vida plena. E o melhor legado é este. A melhor história é esta. Ser marcado para a eternidade, ser projetado para o céu. Amado, guarde no seu coração essas palavras. Eu creio que Deus não as trouxe, não nos fez lembrar nesse momento, sem propósito. E quero dizer para você, feliz ressurreição. Celebre a ressurreição de Deus, do nosso Cristo, do nosso amado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.